graças a Deus nós estamos aí nessa caminhada, fazendo a obra do nosso Deus, levando palavra e louvor para a adoração e exaltação do nome do nosso Senhor. Amém? A minha esposa falou a respeito do CD dela, que a gente faz 6 meses, irmãos, que a gente conseguiu essa bênção. Não tinha condição nenhuma. Mas sabe aquela palavra que Deus fala, vades e comprais sem dinheiro? Funcionou conosco. Porque o que a gente tem que ter em mente é que uma vez que Deus faz a promessa, Ele se encarrega, meus irmãos, de providenciar os recursos, a capacidade, de trazer a provisão. Então, quando Deus te faz uma promessa, não precisa você ficar olhando para a sua conta bancária, não precisa você ficar olhando para a sua influência, para quem você é ou deixa de ser filho, em que cidade, em que bairro você nasceu. Não, porque uma vez que Deus faz a promessa, tudo isso cai por terra. Só precisa de uma coisa para Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Sabe o quê? Ele querer. Apenas uma palavra de Deus, Ele muda os governos, Ele muda as autoridades, Ele muda a sentença de juiz, Ele muda a sentença médica, aquilo que os médicos diziam que não tem cura, se Ele fala que tem cura, aquilo que as pessoas, a sociedade falava que não tem mais jeito, que está perdido, que vai morrer, na verdade Deus pega, tira do monturo, levanta e coloca para se assentar juntamente com os príncipes, faz uma obra, regenera, passa o sangue carmesim e faz um pregador da palavra de Deus. Então precisamos ter em mente que para Deus fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida, apenas Ele querendo e dando uma palavra favorável a nós, já é mais do que o suficiente. Amém, meus irmãos? Então foi isso que aconteceu conosco. Deus abriu as portas, o produtor ligou lá para a gente, dizendo que ia fazendo um preço que ele nunca tinha feito na vida dele. Deus preparou os recursos e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus saiu esse projeto. E todo projeto que é para adoração de Deus, Deus Ele abençoa. A gente não pode ter na mente, na cabeça apenas o intuito de querer ser exaltado, de querer ter fama, de querer ter nome, não. Mas se você tem um sonho, um objetivo, e na sua oração você dizer, Senhor, este meu sonho é para que o seu nome seja glorificado. Senhor, esse meu desejo é para abençoar outras pessoas. Senhor, essa minha vontade é para que o Senhor seja exaltado, para que alcance as almas. Meu irmão, com certeza Deus vai assinar embaixo desse projeto e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. Então os irmãos que quiserem estar adquirindo é apenas R$15, a gente vai estar ali no final do culto, com a permissão do pastor. Os irmãos têm toda a liberdade em nome de Jesus. Meus irmãos, sem mais delongas, livro de Tiago, estamos no segundo elo dessa campanha, o nome de Jesus. Parabéns aí por essa campanha. O que a gente mais vê andando por aí é campanhas apenas para exaltação humana, né? Para que alcance a chave da casa, do carro, a chave da tudo quanto é coisa, mas campanhas que digam o nome de Jesus é louvável de se encontrar por aí, porque aqui quem merece a honra e glória é o nome dele. Aleluias. Epístola de Tiago, capítulo 1. Quem achou, queira confirmar com um amém. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Em outras traduções diz, produz a paciência. Ora,
a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que liberalmente dá e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui. Quantos amam o Senhor nessa noite? Tem uma coroa da vida reservada para você. Uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, gratos por essa porta que o Senhor nos abriu, de anunciar a Tua palavra, Senhor. Deus, uma vez mais eu necessito e careço da Tua graça, e peço ao Senhor humildemente, que use a minha vida, Senhor, para falar a Tua palavra e tocar os corações. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade para tocar, quebrantar, convencer o homem do pecado, renovar, batizar com o Espírito Santo, curar, libertar, transformar. Essa igreja é uma igreja que te dá toda a liberdade essa noite, ó Pai, para fazer aquilo que Tu bem entende em nosso meio. Em o nome de Jesus Cristo, renova crentes aqui neste lugar, manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, e que ao findar deste culto, Pai, possamos ver grandes milagres, prodígios, e o principal de tudo, pessoas renovadas, arrependidas e dispostas a ter uma transformação em sua vida, em o nome bendito de Jesus. Todo embaraço, todo impedimento, toda retaliação, todo mal, se há porventura algum inimigo, algum demônio que queira impedir o teu filho de ouvir a tua palavra, em o nome de Jesus Cristo eu repreendo e expulso agora toda distração, todo incômodo, ó Deus, toda inquietação, preocupação, em o nome de Jesus agora, sai em nome de Jesus Cristo, e que a mente e o coração da tua igreja esteja aberta e receptiva para ouvir a tua palavra nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. É o que eu te peço e por fé te agradeço. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler é uma carta de um homem por nome de Tiago. Antes de entrarmos no texto propriamente lido, é preciso entendermos alguns pontos e algumas informações primordiais sobre o autor dessa carta. O nome dele é Tiago. Tiago foi um dos irmãos de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que os irmãos de Jesus não criam nele, desprezavam ele. Em algumas passagens diz que eles até expulsaram Jesus da sua casa. E o tempo vai se passando, esse Tiago conviveu com Jesus, cresceram na mesma casa, quem sabe dividiram ali o pão, a mesma criação ali, juntamente com José, Maria. Tiago foi um dos poucos privilegiados a ver Jesus acordando, ver Jesus se alimentando, viu Jesus indo dormir.
tinha ali uma convivência diária com Jesus desde a sua infância. Mas é interessante que isso não foi o suficiente para que Tiago cresse que Jesus realmente era o Messias enviado por Deus. Nós vemos que Jesus cresce. Tiago também conhecia a história, as profecias a respeito de Jesus. Quem sabe até mesmo Maria já havia dito para os seus filhos a respeito que Jesus era uma pessoa diferenciada. Mas mesmo assim nada deles crerem ainda. O tempo vai passando, Tiago começa a ver uma multidão seguindo Jesus. Tiago começa a ver Jesus curando, ver Jesus libertando, Jesus transformando, fazendo milagres e prodígios. Mas até então isso não foi o suficiente para que ele cresça no Messias. Algum ponto na história de Tiago, em algum determinado período, Tiago ele vai ter uma transformação na sua mente e vai passar da incredulidade à fé em Jesus. Vai passar de apenas alguém que acompanhava de longe, ele vai se transformar em parte da liderança da igreja primitiva em Jerusalém. E eu comecei a pesquisar na Bíblia, aonde foi que Tiago teve esse encontro com Deus, quando foi que Tiago passou de apenas um espectador, de apenas alguém que não cria, a alguém que defendia a fé do Evangelho. E o único texto que me trouxe à luz de que pode ter ocorrido esse encontro e essa transformação na mente de Tiago, e que me fez crer dessa forma, foi quando o apóstolo Paulo em Coríntios está dizendo sobre Jesus, e pregando Jesus, dizendo que Jesus, ele morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo vai discorrendo e vai dizer assim: e este Jesus apareceu aos seus discípulos, apareceu a uma multidão de aproximadamente 500 pessoas, das quais muitos vivem e algumas dormem no Senhor. Ele apareceu a Pedro e também apareceu a Tiago. Quando eu li este texto, quando eu li essa história, eu pude entender e crer em uma coisa muito interessante. Enquanto Tiago estava convivendo com Jesus dentro de uma casa, enquanto Tiago via Jesus curando, isso não foi o suficiente para que ele cresce. Enquanto Tiago via Jesus acordando, não foi o suficiente para que ele cresce nele. Enquanto Tiago via Jesus caminhando pelas ruas em Jerusalém, não foi o suficiente para que ele cresce nele. Mas eu vejo na Bíblia um Jesus que, após ser morto, crucificado, ao terceiro dia ele vai ressuscitar e ele vai aparecer nada mais, nada menos para Tiago. E eu tenho certeza no meu coração que a partir do momento que Tiago vê Jesus ressurreto, depois de ter visto crucificado, humilhado, vê Jesus ressurreto com a marca nas suas mãos, Tiago passa da incredulidade à fé e se torna um defensor do Evangelho. Oh, aleluia! E eu chego a uma seguinte conclusão: somente um encontro com Cristo ressurreto, com o Jesus ressurreto e ressuscitado, é que faz o homem ter uma transformação na sua mente, faz o homem mudar os seus pensamentos e querer ter uma vida nova, porque nós não cremos apenas, meus irmãos, num Cristo que está ainda hoje preso numa cruz, como muitos colocam por aí, mas nós cremos sim num Jesus que foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele...
Quantos creem num Cristo ressurreto? Levante a sua mão e adore o nome dEle. A cruz representa o amor, a cruz representa a redenção, a cruz representa o perdão, a cruz representa um alto preço que foi pago pelas nossas vidas, mas a ressurreição representa o poder, representa a glória, representa a majestade, representa o domínio, representa que o nosso Deus tem poder nos céus e na terra, e Ele manda até na morte, porque nem a morte pode segurar o nosso Deus. Oh, aleluia! Ele está vivo. Fala para o irmão que está do seu lado, o nosso Deus está vivo, aleluia. Uma das várias evidências e diferença do nosso Deus, do nosso Jesus para qualquer outra religião ou qualquer outro caminho que se tenha por aí fora, é que o único que a Bíblia garante e mostra que ressuscitou é Jesus de Nazaré. Maomé morreu, tantos santos por aí morreram, mas Jesus ressuscitou, Ele está vivo à destra de Deus Pai, e Ele intercede pela igreja na face da terra. Ele está tão vivo, tão vivo, tão vivo, que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, Ele também está aqui, está presente no céu. Nós sentimos a presença dEle, e é essa presença que envolve toda a igreja, faz a gente sorrir, faz a gente chorar, faz a gente receber virtude do céu. Oh, glória! Ele está tão vivo que Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar o teu filho, o teu marido, a tua esposa, Ele pode restaurar o teu casamento. O braço dEle não está encolhido para que não possa realizar uma obra na tua vida. Oh, aleluia! Ele está vivo. A presença dEle é real. Oh, aleluia. A alegria da igreja é saber que Ele está vivo. Porque se Ele tivesse passado pela cruz, mas não tivesse ressuscitado, talvez nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas nós estamos aqui, porque Ele disse, eu vou sim morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Oh! E da mesma forma que Ele ressuscitou, muito em breve, nós também ressuscitaremos com Ele, e ascenderemos ao céu, e nos assentaremos com Ele em seu trono, e reinaremos com Ele, aleluia. Tiago teve um encontro com Jesus ressurreto, e ele vai começar essa carta, após esse episódio, e vai escrever a uma classe de pessoas que estão dispersas. Mas, irmão Elric, por que dispersas? A perseguição depois do martírio de Estevão começou a se instaurar, a ponto de que não tinham mais paz para ficar no lugar a qual estavam sendo ameaçados de morte, seus bens confiscados, a sua vida, a sua família ameaçado, e eles tinham que sair da onde estavam. E é neste contexto em que os cristãos judeus novos convertidos estão, que Tiago precisa escrever uma carta que traga motivação, que traga entusiasmo a essa classe de pessoas. E é interessante que quando ele começa escrevendo a carta, ele vai começar de uma forma totalmente diferente. Tiago, ele era alguém de respeito, tinha uma posição na hierarquia da igreja muito grande, respeitado, irmão de Jesus, quem sabe um dos pastores presidentes da igreja, mas quando ele começa a carta dele, ele vai começar dizendo assim, aqui quem vos fala é Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Um homem cheio de patentes, um homem com uma posição a qual eles estavam, mas o que eu acho lindo no homem e na mulher de Deus, é que quando ele é exaltado, ele não se esquece de onde ele saiu, e quem realmente ele é.
Não importa onde Deus vai te colocar, os caminhos que você vai galgar nessa vida, reconheça sempre que aqui quem vos fala é um servo de Deus e servo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo e servo de Deus. Você pode governar a terra, ser um presidente, você pode ser o que for nessa vida, mas nunca perca a convicção de que você continua sendo um servo de Deus e um servo de Jesus Cristo. Oh, aleluia! O princípio básico da exaltação é a humilhação, porque aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Aleluia! E ele começa a sua carta dizendo: meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. Ei, peraí! O povo está passando na prova, está sendo ameaçado de morte, está numa situação terrível, sem saber o que fazer. Tiago, quando manda a carta para eles, ele vai dizer isso. Eles não estão esperando ouvir isso, eles estão esperando ouvir que a provação acabou, que a perseguição acabou, que a luta passou, eles podem voltar em paz para sua casa, eles vão ter carro novo, vão ter casa nova, vão ter tudo novo, vão ter coisa do bom e do melhor. Mas olha a carta que chega para eles: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. É como se estivesse jogando um balde de água fria no povo. Para quem não conhece de evangelho e não sabe o que é servir a Deus, evangelho é totalmente diferente do que se prega por aí fora, meu irmão. Porque enquanto você é provado, passa pela luta e por dificuldade, você tem que se alegrar, porque quem está te provando é Deus que está no céu, e se Ele está permitindo essa prova, Ele sabe o tamanho exato da sua força, e sabe que você vai chegar no final dela. Paulo vai dizer: não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a provação, Ele vai mandar o escape. Sabe para quê? Para que não sejais provados acima das vossas forças. Deus, Ele é o autor da sua prova, Ele permite a sua prova, mas antes dEle permitir a prova, Ele já mediu a sua força. Ele já mediu a sua força, Ele sabe que você consegue suportar. E junto com essa prova que Ele está te mandando, já tem um escape que veio no pacote. Aleluia! Isso é bíblico. O seu escape, a sua vitória já está acoplado, já está junto, já está no pacote. Suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, vai glorificando, vai exaltando, porque depois dessa prova, a vitória vai chegar para a tua vida. Aplauda o nome do Senhor nessa noite, aleluia! Oh, glória! E ele vai dizer os frutos da provação. Olha, vocês têm que se alegrar na prova, sabe por quê? Porque a prova, ela traz alguns frutos que precisam ser colhidos por Deus. E que fruto é esse, irmão Elber? Que primeiro fruto da provação, a primeira coisa da provação, que uma vez que confirmado, quando você é aprovado, você demonstra que você tem fé. A melhor forma de provar e de Deus comprovar que você é alguém que realmente crê no que você fala, é quando você é provado. É muito fácil dizer glória a Deus quando tudo está bem, sim ou não? E quando está mal? É aí o momento de demonstrar para Deus: Deus, eu não te sirvo pelo que podes me dar, mas eu te sirvo pelo que o Senhor já me deu lá atrás. Eu não faço a tua obra, eu não exerço um cargo para chegar a algum lugar, para ter alguma coisa, mas eu faço por gratidão, porque o preço que foi pago pela minha vida vale mais do que o ouro, que a prata, do que tudo nessa vida, e é por isso que eu não nego a minha cruz e não deixo a minha fé. Oh, aleluia! Quando Deus vê você sendo provado e permanecendo do céu, sentado no seu trono, Ele vai dizer: aquele meu servo tem fé. Aquela minha serva tem fé.
passando pela luta, passando pela prova, mas ela permanece de pé na minha presença. Oh, aleluia! E uma vez que a sua fé é confirmada, ela produz a perseverança. Eu costumo dizer que o problema não é você, de vez em quando, ou quase sempre, pecar. Preste atenção, quando eu digo pecado, é aquele pecado que você não queria, mas acabou fazendo. O problema não é você tropeçar. O problema não é você cair. O problema não é você falhar. Sabe onde está e aonde mora o problema? É quando você cair, você parar. É quando você tropeçar, você permanecer no chão. Aí que está o problema. Porque Deus sabe da sua capacidade. Você é carne, você é pó, você é fraco. E Ele sabe que você uma hora ou outra vai falhar. Mas João diz na sua carta: filhinhos, não pequeis. Aí ele pensa: estou falando para o povo não pecar, não vai adiantar. Mas se pecardes, tendes no céu um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Então Ele está a todo momento pronto para te perdoar e para defender, interceder pela sua vida. Mas o problema está em quando você peca e erra, deixa o inimigo falar na sua mente e permanece estagnado e no chão. Aí que mora o problema. Mas eu quero pregar e profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual foi o ponto que você caiu, eu não sei aonde foi o teu fracasso, eu não sei aonde foi a tua derrota, mas eu profetizo de olho aberto para a tua vida nessa noite. Tu não vais permanecer caído, tu não vais permanecer no chão, tu não vais permanecer abandonado, porque nessa noite Deus está restaurando a tua vida, o teu ministério, a tua casa, o teu casamento. Coisas boas virão para a tua vida. Quantos creem nessa palavra, levante a sua mão e adore o nome do Senhor, aleluia. Produza perseverança, e a perseverança tem uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Essa prova vai te lapidar, essa prova vai mudar. Quantos que aqui estão, que quando chegaram, pastor Jaime, não eram totalmente alcoólicos, não eram beberrões, drogados, não eram nervoso, estourado, mas foi perseverando, foi sofrendo luta, pancada da vida, foi passando prova, e hoje está mansinho, ah, Jesus, hoje largou de tudo que não prestava, porque a prova e a luta fizeram você chegar mais perto e se parecer mais com Jesus Cristo. Oh, glória! É esse o fruto da prova para a sua vida. E Tiago vai continuar dizendo: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça e ser-lhe-á concedida. Irmãos, você não precisa saber resolver tudo. Não. Você não precisa ser o bambambam, o melhor do pedaço, não. Você não precisa passar por essa prova sozinho, não. Você tem um Deus que você pode pedir para Ele o que você quiser. Oh, glória! Você não precisa passar sozinho, porque Tiago está garantindo aqui na palavra: se algum de vós tem falta de sabedoria, não sabe resolver esse problema, dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto em secreto. No secreto Ele vai te sondar, vai te dar sabedoria, vai te capacitar para enfrentar esse problema, e você vai ser vitorioso. Aleluia! Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual é o problema que tem te inquietado, eu não sei qual é a provação, a luta que vai vir amanhã na segunda-feira, a conta que está enchendo a sua cabeça, mas eu profetizo que a partir de amanhã, Deus vai dar a sabedoria para resolver esse problema, Deus vai dar a sabedoria para conquistar os recursos para essa causa, e o nome dEle vai ser glorificado. Quantos creem, adore o nome do Senhor, aleluia.
peça e ser-lhe-á concedida. Tiago vai dizer peça porque Deus ele não lança em rosto. Ele não é aquele amigo que quando você pede alguma coisa emprestado, ou aquele familiar, e depois vai olhar para o seu rosto e dizer assim, ô, e aí, não vai me pagar não? Devolve. Não, Deus fala para você assim, meu filho, toma que é de graça, não precisa pagar, porque da onde veio isso tem muito mais, aleluia, oh glória, mas tem um porém, tem uma condição para que Deus abra as portas para a tua vida, pergunte qual? Peça com fé, peça com fé, porque se tem uma coisa que Deus não suporta, é incrédulo. Tiago vai dizer assim, ó, peça porém com fé, e em nada, duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quantos já foram a uma praia aqui? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não, irmãos. É pecado não, né, pastor? Existe algo interessante nas ondas do mar. Se os irmãos tiveram a oportunidade de ver, a onda do mar ela tem dois movimentos, sim ou não? Ela vai para frente e vai para trás. É esse movimento contínuo. Ela vai para frente e volta para trás. A força da onda, que tem mais ímpeto, é quando ela já foi à frente e agora ela está regressando. Já percebeu aquele tsunami quando dá? Quando a água vai para frente, não acontece grandes coisas, mas quando ela volta arrastando o corpo, o carro, fazendo um monte de coisa errada, trazendo entulho, é uma força tremenda. É exatamente isso que Tiago está falando, preste atenção. Tiago está falando que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Você até vai correndo, vai com ímpeto, conta comigo, agora eu vou, me casei, é até que a morte o separe, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pastor, conte comigo para ser obreiro, vou fazer o que der e vier, mas chega um certo limite, em um determinado percurso, que vem o desânimo, vem o cansaço, vem o pecado, vem o desânimo, e você vai regressando. Tudo que você conquistou no momento em que você estava forte e decidido a realizar, quando você duvida, você vai regressando como a onda do mar. E ao passo que você vai retrocedendo, você vai levando juntamente consigo, preste atenção nisso, você vai levando juntamente consigo casa, vai levando juntamente consigo a sua família, vai levando juntamente consigo o ministério, vai levando juntamente consigo o seu caráter, a sua reputação, a sua imagem, a sua honra, a sua credibilidade, e chega num ponto que está tudo enterrado, e a sua vida se acaba. Entenda que desanimar e desistir não vale a pena. Mas uma vez que você colocou a mão no arado, uma vez que você tomou uma decisão, seja ela qual for, diante de Deus, vai até o fim, persevera, lute, busque a presença de Deus, porque Deus, tem uma coisa que Deus ama, é aquele que persevera. Tenha certeza que ao passo que você persevera, a vitória está depois da muralha, e Deus vai te visitar, aleluia, oh glória. E é interessante, para finalizar, existe uma história de uma árvore chamada bambu chinês. Essa árvore, essa semente, essa árvore, quando semente plantada, ela vai demorar em torno de 5 anos para brotar na terra. Preste atenção, 5 anos. Quem sabe alguém que viu aquela semente sendo plantada vai passar ali e vai dizer, aqui não vai dar nada não, já passou tanto tempo e nada aconteceu. Mas depois que se passam 5 anos, ela começa a brotar na terra.
E aí o crescimento dela vai ser muito mais rápido do que aqueles 5 anos. Ela vai chegar a uma altura de aproximadamente 25 metros. Sabe por que demorou tanto para ela crescer e aparecer na terra? Porque enquanto ela estava escondidinha lá no anonimato, sozinha, ninguém estava vendo, a sua raiz estava crescendo. Alguém entendeu aí na igreja? Aleluia. Enquanto ela estava enterrada, abandonada, esquecida, a raiz dela estava se aprofundando lá na terra, e somente uma pessoa sabia que essa raiz estava crescendo: o dono da semente, aquele que consegue enxergar o profundo e o escondido. Ei, meu irmão, preste atenção, não importa quanto tempo está demorando para a tua vitória chegar, se ainda não chegou, é porque Deus está aprofundando as suas raízes, porque a hora que brotar na terra, vai crescer, 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 aleluia. E quando cresce, meu irmão, meu Deus, vem o vento e não derruba, vem a tempestade e não derruba, vem o furacão, vem o maremoto, nada derruba aquela árvore, porque ela vai olhar para o vento e vai dizer assim: ah, meu filho, aqui não, aqui é aroeira. Sabe o que eu passei para chegar aqui? Sabe as lutas que eu passei no anonimato, sozinho, esquecido, para chegar aqui? Eu tenho raiz, eu tenho profundidade, eu tenho história com Deus. Respeita a minha história, meu irmão. Oh, aleluia. Deus está fazendo de você uma pessoa mais forte. Com a permissão do pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Repita comigo: Deus está me fazendo uma pessoa mais forte. É isso que Ele está fazendo na sua vida. Não pense que é para sua derrota, não. É para você se parecer mais com Ele e se tornar uma pessoa inabalável. E o final, ele vai dizer assim: a principal recompensa de Tiago. No começo, quem sabe as pessoas não estavam entendendo o porquê de ter alegria quando suportar a provação, mas agora a gente já começa a entender o porquê devemos nos alegrar com a prova. Além desses frutos que ela produz, o principal: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oh, aleluia! O maior prêmio, o maior troféu, a maior vitória é saber que depois dessa vida há uma nova história, um novo céu, uma nova terra e uma coroa que nos aguarda naquele grande dia. Recebe essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus.